Boa noite a todos. Estamos aqui hoje de volta para darmos sequência ao módulo 2. Essa última aula do módulo 2 a gente vai tratar, dar continuidade às informações sobre simbologia nos contos, né? E hoje a gente vai lidar especificamente com super-heróis. Então vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a gente entregue todo esse curso, toda essa aula em honra a Nossa Senhora, né? Que a gente peça a ajuda dos anjos e toda a corte celeste para que tudo seja feito para louvor a Deus. Bom, qual que é a importância da gente falar sobre os super-heróis? Na verdade, hoje em dia, a gente está vendo os super-heróis sendo gravados muitos filmes, e eles têm um alcance muito grande, né? E os contos são a maneira mais, digamos assim, pura da gente lidar com as crianças, os contos dos livros, porque eles têm, assim, uma pureza, não tem ideologia ali nos contos editados pelas editoras antigas, né? E os super-heróis, que são mais veiculados via filme, cinema, os super-heróis, apesar de ter toda a virtude que a gente vai ver hoje, eles têm também, sutilmente, uma certa ideologia ali por trás, mas a parte deles que a gente pode apreender não ideológica é muito boa. E como é que é isso? Olha que interessante. Se a gente for pegar os nomes dos super-heróis, assim, vou pegar alguns só para exemplificar, porque são vários. A gente pode pegar, por exemplo, Homem-Aranha, Homem-Morcego, o Batman, Homem-Formiga, que tem um mais recente, né? Que tem até a Mulher Vespa, que é a companheira dele. Vou pegar só, por enquanto, esses. A gente vê que Homem-Aranha, Homem-Formiga, Homem-Morcego, eles têm dois componentes na própria denominação do personagem. Homem-Aranha, Homem-Morcego, Homem-Formiga. E se a gente for olhar, a gente vai ver que Homem-Aranha, Homem-Morcego, Homem-Formiga, nós temos uma dualidade entre homem e animal. E será que é uma coincidência colocar uma dualidade dessas na narrativa desses super-heróis? Não. Se a gente for olhar a psicologia das virtudes desses entendimentos, a gente vai aprofundar um pouquinho nesse paralelo, nessa dualidade aí. E que aprofundamento é esse? Se você pegar uma aranha, um morcego, uma formiga, eles carregam em si algo de animalesco. Tem o Pantera, né, também, que é o Pantera Negra, que é um super-herói mais recente aí. E o animalesco, ele representa em nós o instintivo, aquilo que nós temos em comum com os animais. Esse instintivo tem um detalhe para a gente perceber aí. E que detalhe é esse? Olha só, gente. Tudo que é animalesco, ele toma conta de nós. Tudo que é animalesco, ele quer nos incorporar a ele quer nos dominar. Então, os instintos dominam os animais. Ou seja, se o animal está com fome, ele vai comer. Se o animal está com sede, ele vai tomar água. Se o animal está na época, né, do cio, ele vai arrumar um jeito dele, né, cruzar. Então, ele vai seguir os instintos. Ele não tem um domínio dos instintos, os instintos o dominam. Para uma pessoa ser virtuosa, olha que interessante, para uma pessoa ser virtuosa, ela não pode ser um sujeito totalmente passivo, porque a virtude não está na passividade. A virtude está em reconhecermos que nós temos instintos
E a partir desses instintos, a gente se trabalha para lutar contra esses instintos nos excessos deles, e ao lutarmos para, né, autodominarmos, nós estaremos assim exercendo a virtude. Porque a virtude, ela fica no meio. E que meio é esse? É entre o instinto, digamos assim, e a virtude em si, que é o autodomínio. Não pode ser só o autodomínio, assim, sem ter algo que leve a ser dominado, não pode ser uma passividade como uma lesma, não pode. Por quê? Porque aí você não exerceu um esforço para dominar esses instintos. Então, se você pegasse hoje um exemplo que eu vou dar, dois homens que fossem fortes, muito fortes. O fato de um se apresentar para o outro, né? A gente olhar que ele tem ali uma possibilidade de exercer aquela força contra você, e podendo fazer isso, ele não o faz, aí que está a virtude. E o super-herói, ele exerce isso. Por quê? Porque o super-herói, ele tem todo esse elemento animalesco, e quando a gente vê que ele está usando aquela capacidade animalesca, aquela força, aquela, entre aspas, violência toda, aquela energia toda, para, assim, focar, né, direcionar para o combate ao mal, aí ele está sendo virtuoso. Então, se fosse apenas um homem, e não tivesse o componente do homem-formiga, homem-morcego, homem-aranha, estaria pouco expresso ali esse entendimento de que existe uma luta, existe uma dualidade dentro do homem. Então, quando a gente vê que o super-herói, ele exerce violência, sim, mas é contra o mal, a gente está aprendendo a ser virtuoso. Porque ele está canalizando a energia dele animalesca para o bem. Né? Então, essa é a percepção que a gente vai ter desses elementos dos super-heróis. Então, olhem bem. Uma outra coisa muito interessante que a gente vai perceber nos super-heróis, eles têm uma luta, sim. Em alguns momentos eles vão ser derrotados, sim, já falei isso até nos outros vídeos. E isso faz parte da nossa caminhada de exercer virtude, porque a gente tenta e cai, né? E eles aproveitam desses instintos animalescos, né, para combater aquilo que precisa ser combatido. Essas informações eu tirei muito do Jordan Peterson, mas tem uma outra pessoa que eu vou incluir hoje de referência, que é o Jonathan Hagel, que ele é um artista que esculpe iconografia ortodoxa russa, né? E ele tem um entendimento também muito bacana de personagens bíblicos e personagens desse mundo nosso de cinema e super-heróis e tudo. E ele coloca o seguinte, o próprio Batman, olha que coisa interessante que ele colocou. O Batman, ele tem vários filmes que já foram produzidos ao longo de várias décadas aí. Uma das versões que eu vou colocar aqui, que é a que ele comentou, é o Cavaleiro das Trevas. Ele fez ali uma comparação, que se a gente for acompanhar a comparação dele, a gente vê que tem uma noção ali, dá uma certa... se você for acompanhar a história do Gênesis com o Batman, o Cavaleiro das Trevas, você vai ver que tem muita coisa que bate ali, gente. Por exemplo, Adão e Eva estavam no paraíso, como? Se achando seguros de si. Não é isso? Eles estavam ali como quem estava protegido de tudo.
E a gente até já viu sobre o Jardim do Éden que a serpente, o caos, ele não escolhe onde que ele vai entrar, mesmo no lugar protegido como o paraíso. Então a gente viu isso, não é isso? E Adão e Eva tinham uma certa segurança dentro deles, né? Está ali no paraíso, protegido, e eles poderiam já com essa concepção, né, de proteção, vou conversar com qualquer ser que entre por aqui. E deram conversa para a serpente. E dali eles caíram. No Cavaleiro das Trevas, do Batman, começa o filme ali, a família do Bruce Wayne, né, que é o Batman, eles são muito ricos, estavam num evento, não sei se num jantar, ou num show, num cinema, e eles são muito ricos, isso é interessante. Então, eles estão ali numa condição de suficiência em si mesmos, autossuficiência, em termos de quê? Do dinheiro. Não estão ali preocupados se algum mal vai chegar, porque estão igual lá no Jardim do Éden, que também não tinham essa preocupação, então se achavam no direito de conversar com a serpente. Quando eles saem dali, eles não estão preocupados se vão ser ou não atacados. E quando eles saem num beco, esse beco lá no filme representa o caos, como se fosse, em comparação com o Jardim do Éden, a serpente, e são atacados, ou seja, eles se veem vulneráveis, igual a serpente fez com que Adão e Eva, ao aceitarem, né, conversar com eles, ao dar brecha, eles também se viram vulneráveis, ou seja, viram que eles são mortais. E ali Bruce Wayne com a família ali, o pai e a mãe, né, assiste à morte dos dois. Lá no Jardim do Éden, assim que eles se veem vulneráveis, né, então eles tentam se cobrir com folhas de figueira e depois o próprio Deus vai providenciar para eles peles de animais, ou seja, para ser pele de animal, mataram o animal, sacrificaram o animal. Então é uma pele, né? É uma pele como se fosse uma pele morta para se proteger da morte. Porque quando eles pecam, a morte entra na vida humana, eles ficam vulneráveis, sabem que podem morrer, são mortais, então eles tentam se proteger de alguma forma, tentaram com a folha de figueira, e Deus vem e fala, olha, vou dar para vocês a pele de animais, tem um simbolismo aí teológico, mas hoje eu estou indo no psicológico. Então, a pele foi uma forma a pele de animal morto, tentar protegê-los da morte. E lá no filme, a gente vai notar que todo aquele medo que o Bruce passou naquele beco, que ele estava num beco ali quando eles foram atacados e os pais foram assassinados. Então, aquele beco ali gerou medo, pavor no Bruce Wayne pequeno. E a gente vai ver que ele vai se ver vulnerável, principalmente ao assistir à morte dos pais. Estava num lugar escuro, e aí que nós vamos acompanhar no filme Cavaleiro das Trevas, ele usando dessa escuridão, que é onde os morcegos moram, usando desse medo que ele sentiu para ele inculcar medo nas pessoas quando ele aparece, né, com a forma de um vampiro, com aquela capa, aquela vestimenta. E a vestimenta dele, que imita a vestimenta de um morcego, ou seja, é como se fosse lá no Gênesis, o próprio Adão e Eva, os próprios, né, utilizando essa vestimenta de pele morta para se protegerem da morte, e o Bruce ali colocando também uma vestimenta ali, né, para ele enfrentar o mal. Uma vestimenta da escuridão para enfrentar a escuridão. E o menino, o Bruce Wayne, por ter presenciado aquele momento ali, ele poderia se colocar numa posição de coitado. Nossa, coitadinho, né? E ele não faz isso. Ali a virtude dele aparece também. Por quê? Porque ele vai chegar a lutar para que o que ele está fazendo
chegue ao combate, ao extermínio da bandidagem, né? Então, é uma maneira que a gente tem de entender que todos os motivos que poderiam dar, talvez aí uma justificativa para ele falar assim, ah, coitadinho de mim, eu vi a morte dos meus pais, ah, meu Deus, eu vou ficar assim, desse jeito, nossa, não vou conseguir viver, vou ter que fazer um tratamento e tal, não sei o quê. Ele usa isso justamente para combater o mal. Então ele canaliza a toda aquela energia que ele teve do trauma para se tornar uma pessoa mais virtuosa, né? Então, é interessante demais a gente ver que os super-heróis conseguem pegar a sua circunstância e a circunstância ser colocada para refletir uma luta a favor do bem. E aí que está a virtude. A gente vê, por exemplo, outros super-heróis que não têm por exemplo, não tem digamos assim, o elemento do animal, mas tem o elemento do monstro. Se vocês querem ver por exemplo, o Hulk. O que é levantar mão? Né? O Hulk. O Hulk, ele é um personagem que tem um monstro lidando ali com um homem. E nós também temos o nosso lado não só animalesco, mas o nosso lado monstruoso. Né? Então, quando a gente tem esse lado monstruoso, que está tentando fazer com que a gente não siga a virtude, o que acontece? O Hulk vai lá, ele tenta não virar um Hulk, porque ele sabe que ele vai se descontrolar. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vira o Hulk, ele age para o bem. E nas histórias dos super-heróis, toda vez que um super-herói não usa a sua força para fazer o bem, os outros, né, se a gente vê os Avengers e tudo, a gente vê que eles tentam recolocar a pessoa que está, digamos assim, perdida no seu eixo. Né? A gente vê também em detalhes, por exemplo, o Homem de Ferro, o Iron Man, a gente pode ver que há uma transformação até na parte física daquela roupa que ele veste. Que a gente viu que no início a gente tem uma armadura ali mais avermelhada. E depois a gente vai vendo toques de ouro, que é um metal nobre. Então, é a maneira da gente ver ali em detalhes como é que a transformação moral vai acontecendo desses personagens dos super-heróis. Por quê? Se a gente for pegar o Iron Man, ele é uma pessoa, um super-herói carismático, mas ele é bem narcisista. Né? No princípio dos filmes dele, a gente vê ele bem voltado a si mesmo, a gente vê que ele está ligado muito a mulheres, e sempre assim, muito vaidoso, aquela coisa. E ao longo dos filmes em que ele vai aparecendo, a gente vai vendo que ele vai se tornando uma pessoa com uma consciência de si maior e do seu dever. Tanto é que, eu posso estar dando spoiler aqui, né, gente, que às vezes a pessoa não assistiu ainda, no final, agora da última versão dos Vingadores, né, dos Avengers, ele consegue, o Iron Man, se sacrificar pelo outro. Ou seja, um narcisista que começou, né, com um homem que tinha carisma, que tinha poder tal, e a gente vê que o ouro na vestimenta dele vai representando essa atitude moral de transformação. Né? Então, porque vê que ele vai se entendendo, porque o super-herói, o herói e o super-herói é isso, eles não são pessoas que nunca falham, são pessoas que conseguem canalizar suas forças, dominar o que tem que ser dominado de ruim e colocar para o bem. Né? E os Vingadores, por exemplo, nos primeiros vídeos que a gente gravou, os primeiros módulos que eu expliquei
sobre sacrifício, existe o sacrifício correto, né, de você sacrificar a parte em função de um todo, né? E existe o sacrifício que ele não é correto, eu chamo de sacrifício inverso, Jordan Peterson também, que é quando você sacrifica o contrário, o todo pelo um. É algo mais assim egoístico, né? E nos filmes dos Avengers, a gente vê ali vários tipos de sacrifícios que tem. Esses últimos, o Guerra Infinita e o End of Game, né? Ele mostra, tem a figura do Thanos. O Thanos é aquele que quer sacrificar tudo por ele, ou seja, o sacrifício inverso. Mas os Avengers, a gente vê que eles ali se propõem a se sacrificar pelo todo. Né? Não vou dar mais spoiler não, depois vocês assistem. Então, nesses filmes, a gente vai vendo que no mundo nós vamos encontrar pessoas que vão ter a noção correta de sacrifício. Né? De sacrificar algo valioso para o bem de todos. Mas também vamos encontrar pessoas que vão fazer o contrário, porque estão pensando mais em si próprios, igual a figura do Thanos. Né? E o Thanos, ao fazer isso, ao mostrar isso no filme, né, o enredo do filme, ele está mostrando justamente que a realidade é composta disso. Mas o super-herói, ele está ali para diagnosticar a realidade e se vencer a si mesmo. Né? Embora tenha ali pinceladas ideológicas em alguns pontos, se a gente for prestar atenção, mas se por acaso algum dia a gente for assistir isso com os filhos, e até para nós mesmos, é importante conversar sobre isso. Né? Por quê? Porque a estrutura de um herói é autodomínio. É sair do comodismo, é não usar como justificativa sua condição sofredora, igual o caso do Batman. Porque se fosse qualquer outro menino na idade dele, né, ele era pequeno, tinha ido lá no evento com os pais, ele ia falar assim, não, eu não posso fazer nada, porque eu sou um menino marcado na minha vida por injustiça. Perdi meus pais de maneira brutal. Né? E ele usa justamente tudo aquilo que ele viveu no trauma dele, olha só, porque ele poderia criar um tipo de luta, né, diferente, mas ele usa tudo aquilo que ele viveu, gente. A escuridão e o medo, para provocar o medo e a escuridão nas pessoas que ele quer combater. E interessante também que tem no Batman, né, porque quando ele coloca aquela vestimenta, né, e os outros também super-heróis, você vê, o Homem-Aranha também coloca, então é como se fosse aquela vestimenta, né, para a pele, para derrotar, a pele da aranha para derrotar o medo, né, para derrotar o medo em si próprio e colocar medo nos outros, o Homem-Aranha também, o Homem-Morcego também, e por aí vai. E essas camadas de pele, entre aspas, morta, para derrotar a morte, no sentido de a cultura de morte que nós temos aí, através dos bandidos, esse é um elemento muito claro nesses super-heróis. Né? Então, é como se fosse uma proteção para o bem, para derrotar. E tem muito a ver isso com a nossa realidade, até biológica, medicinal. Você, por exemplo, se pegar um soro antiofídico. O soro antiofídico, ele é o quê? É o próprio veneno contra o próprio veneno contra ele mesmo. Vacinas também são feitas assim. Então, na própria nossa realidade, nós temos essa estrutura. Que estrutura que é essa? De você usar elementos de circunstância ruins contra eles mesmos. Interessante isso. E é isso que o super-herói faz. Ele vai ter ali sempre lembrando a ele que ele é um ser que tem instintos que vão provocá-los.
Ele vai sempre ter ali os ímpetos da aranha, os ímpetos de uma formiga mais leve, né? Mas tem formiga aí que só Jesus, né? Os ímpetos de uma aranha, os ímpetos de um morcego, né? A pantera, então, que é um bicho maior, mais voraz, mais violento, né? E o que é que eles fazem? Não se submetem aos instintos. Eles usam para o bem. Se eles não tivessem esses instintos, fossem passivos, eles não seriam virtuosos, porque não teria contra o que lutar. E a virtude está numa luta. Essa é a definição da virtude, estar no meio, numa luta, né? Para chegar a ser pessoas de bem. Então, como eu falei no início, pegar dois homens fortes, um olhando para o outro, eu quero colocar essa imagem para vocês pensarem. Um olhando para o outro, um vendo a força bruta do outro, e eles sabendo que um está se contendo em relação ao outro, eles estão sendo virtuosos. Agora, se fossem dois homens franzinos, que não oferecessem nenhum tipo de ameaça ali, nenhum tipo de, né, nenhuma exposição de algo vulnerável, com as ameaças que estão nisso implícitas, não haveria virtude. Não haveria virtude. Então, um coelhinho bonitinho que não tem condições de te atacar, isso é um animal. O ser humano, ele é como se fosse um animal, mas que tem condições de atacar. Então, ali, quando ele tem condições e não o faz, aí que está o ponto. E essa é a nossa luta para ser virtuosos. Porque todo olhar que nos dão de indiferença, de crítica, toda palavra falada num tom de voz que nos agride, toda a relação humana, sejam pais com filhos, esposa, chefe, o que for, tudo que se coloque numa posição de ataque, o outro vai tentar reagir. Porque nós somos humanos e nos sentimos atacados. E a virtude vai vir aí, para na hora que você tentar revidar um olhar, revidar uma resposta, né? Uma agressão verbal que for, você vai, na verdade, olhar para si e se dominar. A outra pessoa, aliás, tinha que se dominar para não fazer o tal do olhar e o tal da força ou física ou verbal. Né? Ele não se dominou. Mas a pessoa que é virtuosa, ele saberia que aquele ímpeto viria e ele iria segurar. Né? Então, o super-herói, ele é isso. Ele tem que ter isso, assim, visível de animal ou monstro, no caso do Hulk, né? Animal e homem ao mesmo tempo. A gente vê outros que não têm animal, mas tem uma força bruta muito grande, por exemplo, o Thor, né? Outros que têm, às vezes, algo do que usam, o Capitão América, né? Que tem aquele escudo dele com poder. Então, sempre eles vão ter ou algo de animalesco ou algo que dão um poder para eles que poderia ser usado para o mal. E é usado para o bem. Por quê? Porque eles não olham para circunstâncias nenhuma de que poderiam se utilizar para se vitimizar, e sim para se enobrecer. Enobrecer. Né? Então, essa que é a estrutura da psicologia da virtude, dos super-heróis. É essa dualidade do homem e do animal. Mas o homem domina a parte animalesca. Mas sem a parte animalesca, ele não seria virtuoso. Ele seria um bocó que não teria energia para agir o contrário. E a pessoa que não tem energia para agir o contrário, ela é dominada por aqueles que têm sobre ela. Essa é a questão. Você ser um bocó, alguém vai te dominar.
Porque você não vai ter força suficiente para não se deixar ser dominado. Então, não é ser bonzinho ser um bocó, nesse sentido. Não é. Porque se você for bonzinho, né, você não vai ter virtude. Porque as pessoas que têm um discurso, uma ideologia, né, um argumento melhorzinho, vai te convencer. Vai raptar seu ser, porque você não vai ter força para dizer não. E aí você vai ser dominado por essas pessoas. Os super-heróis, eles são dominados em várias lutas e batalhas, cai, mas levanta. Né? Cai, mas levanta. Justamente isso, porque eles pegam a força deles para se reerguerem. E é esse o caminho que nós temos que ter. É isso. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Fique com Deus.